Oi, gente, olha eu aqui de novo. Gente, tô aqui na minha casa, nem acredito. Sim, eu casei. Então, vocês viram o vídeo do meu casamento, né? Aparecendo nos cards aqui. Eu não falava muito sobre a minha vida pessoal, não costumo muito falar aqui. Mas sim, namorava durante 1 ano e meio e aí a gente decidiu casar, casei, enfim, essa é a minha casa, esse é o novo cenário. Ainda vai ficar do jeitinho que eu quero, ainda tem umas coisas pra poder se adaptar, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Bom, esse vídeo, depois de 84 anos, né, a gente resolveu gravar um vídeo. E pra eu poder fazer esse vídeo, eu decidi fazer uma enquete lá no meu Instagram, que aproveita e me segue lá, @kelpires com Z, né? Vou começar a divulgar agora mais o meu Instagram, acho que já tá mais do que na hora, enfim. Então, isso começou desde uma pergunta que eu fiz, que eu deixei uma caixinha lá, e eu vi que a galera se interessou muito sobre esse assunto, e eu disse, bom, por que não fazer um vídeo de casamento depois dos 25? Mas para que eu possa falar sobre esse assunto, eu tenho de falar um pouquinho sobre a minha realidade. Para quem não sabe, eu me casei ano passado com 29 anos. Daí você já calcula a minha idade, sim, casei com 29 anos. E é algo que eu não me arrependo, assim, nem um dia sequer da minha vida. Bom, desde criancinha, desde pequenininha, que eu me entendo por gente, que eu vi as outras meninas falando sobre, no dia que eu me casar, não sei o que, o dia do meu casamento, o conto de fadas, aquela coisa toda. E eu juro pra vocês, desde criança, nas brincadeiras de boneca, eu não me imaginava um marido. Eu não me imaginava brincando de casamento, essas coisas. Eu só imaginava trabalhando, tendo dinheiro e viajando, juro pra vocês. E tinha aquele jogo que é mais antigo, lá da década de 90, vai lembrar, que você colocava o número da idade que você queria casar, botava o nome dos 3 boys, pobre, rico, milionário. E eu me lembro muito bem que quando eu fui brincar desse jogo pela primeira vez, as minhas amigas colocaram 18, 20 lá no quadradinho, que era a idade que você se imaginava casando. E aí eu pensei, eu disse, coloquei 25. Aí foi um choque, né? Minhas amigas, como assim? E eu, gente, 18 anos é uma criança. E eu tinha, sei lá, 10 anos, eu com essa mentalidade, hoje em dia eu fico pensando assim. E aí todo mundo, né? Muito velha, 25 anos. E eu, que nada. Porque na minha cabeça eu sempre pensei em quê? Estudar, me formar e etc. E aí, por que que eu perguntei? Eu vi que muita gente no meu Instagram tem menos de 24 anos, né? O que é surpreendente. Eu achei que a galera era um pouco mais velha, mas tudo bem. Por que que eu decidi fazer esse vídeo? Porque assim, apesar da gente estar no século 21, apesar da gente estar no ano de 2020, ainda tem muito essa questão do tabu de se casar e casar cedo, certo? Eu vou usar a palavra cedo porque na minha opinião, talvez você diga que é no tempo certo, enfim, porque o que eu quero deixar bem claro é que não existe uma data, digamos assim, uma idade ideal para você casar. É uma decisão sua, apenas sua, e você tem que estar completamente pronto para ela. Mas, gente, venhamos e convenhamos que 18 anos eu não acho, de novo, volto a falar a minha opinião, uma idade bacana para você se casar. Porque você praticamente está começando sua vida agora. Quando eu paro para pensar na Raquel que era quando tinha 18 anos, gente, eu mudei completamente. Hoje em dia, com 29 anos, tô totalmente diferente. Então eu amadureci muito, questão de relacionamentos, questão de como minhas visões de futuro, enfim, N coisas. Com 18 anos, nem todo mundo tá na faculdade ainda, tem muita gente terminando o ensino médio, tem muita gente perdido, então, enfim. Mas não é sobre isso que eu quero dizer, você tem que casar depois dos 25, né, como eu tava falando. O que eu quero dizer é que chega uma certa idade, principalmente pra nós meninas, esse vídeo, você é menino, talvez se identifique, mas se você é mulher, você vai se identificar muito mais, tá bom? Então vamos lá. Durante muito tempo, a sociedade criou consigo essa história de tem 18 anos, já deve começar a pensar em casar. Se você é mulher, né? Tem que pensar em casar. Você faz um prato, aprende a fazer um negocinho lá, olha, tá prendada, tá boa de casar. Não, ela talvez esteja pronta pra cozinhar, esteja pronta pra morar sozinha, enfim. E aí sempre tudo girou em torno do casamento. E se você tem
uma certa idade e você é mulher e cristã, aí meu amigo, é o prato cheio para as pessoas te encherem o saco. Porque eu sou cristã, como todo mundo sabe, quem acompanha meu canal, para você que tá novato aqui no canal, eu sou cristã. E é bem complicado, porque na igreja tem muito essa questão. Quando eu falo cristã, eu não falo só evangélico, eu falo católico, de uma maneira geral. Se você é uma pessoa que é praticante mesmo de alguma igreja, alguma religião, enfim, você nota que tem muito essa cobrança da questão do casamento. Vamos começar dos 21. A partir dos 21 a galera já começa, primeiro tiro da macaca. Já ouviram falar nesse ditado, nesse, né, palavreadinho? Então, tem esse negócio de primeiro tiro da macaca. Aí o tempo vai passando, né? Tudo começa dos 21. Você não arranjou namorado, aí começa, cadê os namoradinhos e tal? E começam a perguntar e nada. E aí você fica... E aí, Natal, meu amigo, era um sofrimento pra mim. Dia dos namorados, então, eu nem abri as redes sociais. Chegou uma fase que eu realmente não abri as redes sociais. Não era nem inveja. Tá, talvez fosse um pouquinho. Mas assim, era aquela melosidade, um monte de declaração, um monte de coisa. E muito as pessoas se lamuriando, sofrendo, e você acaba pegando pilha, você acaba entrando naquela onda. Eu preciso ter um namorado, eu preciso ter um namorado, eu preciso ter um relacionamento. Quando na verdade você não precisa, entendeu? É isso que eu quero chegar nesse ponto. Mas vai. E aí você faz 22, 23, 24, 25. Eu acho que 25 é uma idade que as pessoas digam, bom, chegou nos 25, não casou, tchau, vai ficar pra titia. E era o que eu pensava. Que assim, até antes dos meus 25, eu não tinha preocupação nenhuma. Eu era tipo, deixa a vida me levar. E aí, o tempo foi passando e tal. Aí quando chegou no ano decisivo, foi justamente 2015, eu disse, velho, eu vou fazer 25 anos. E aí eu comecei a me preocupar, justamente por essa pilha que a sociedade colocava e impunha sobre mim. Até então eu não pensava. Mas eu não queria mostrar, né? Sempre orgulhosa. E fui deixando. E eu fui parando pra pensar sobre isso. E, gente, é real. Tinha gente que olhava pra mim com um olhar de... Tadinha. Aí minha irmã mais nova começou a namorar. Quando eu tinha 26, ela começou a namorar. Namoro sério mesmo. Aí depois foi a minha outra irmã e só eu solteira em casa. Aí tu imagina o baque aí pra pessoa aqui. Então. E minhas amigas, e meninas bem mais novas do que eu começaram a casar. E a galera, tipo, não é sutil. A galera chega pra ti e fala mesmo, e aí, mulher? Ai, não vai casar não. Olha, tá ficando velha já. Juro pra vocês. E aí chegou um ano que foi, eu tava com 27 anos. Tava sem namorar, óbvio. E aí, óbvio, é ótimo. E aí é interessante porque eu tava formada, eu era pós-graduada, eu tinha acabado de comprar o meu carro, eu fiz a minha viagem pra fora, pro exterior, eu fiz intercâmbio, que era o sonho da minha vida. E quando eu cheguei, tipo, massa, mas cadê o namorado? Entendeu? Tudo que eu fazia não significava nada pras pessoas, porque eu não tinha namorado, eu não era casada. Sabe? Aquilo... Eu chorei várias vezes, eu fiquei muito triste porque eu ficava, sabe? E por incrível que pareça, parece que quanto mais isso acontece, isso mais te afasta. E você começa a criar uma ideia errada do casamento. Você começa a criar uma aversão, porque você diz, eu não quero, tá todo mundo, sabe? Você começa a ficar meio rebelde. E a ideia de Cristo, né, vou puxar um lado para o nosso do cristianismo, não é essa. É você viver a liberdade que Cristo te deu, entendeu? Então você não precisa se impor e você não precisa também odiar o casamento. O casamento é algo divino, é algo que Deus deu. Então, eu comecei a ter uma certa aversão, confesso, mas esse assunto é um assunto para outro vídeo, quem sabe, talvez eu fale sobre esse assunto. Se vocês não terminaram ainda, vão se especializar, fazer as suas pós-graduações, fazer algum curso, né? Aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, fazer alguma coisa que você sempre sonhou, viajar ao mundo, viajar pra, sei lá, viajar dentro do seu país mesmo. Enfim, tem tanta coisa legal pra você fazer. Deixa isso de lado, tira tanto foco disso, porque você vai ver que quanto menos você se preocupa, mais as coisas vão acontecer
naturalmente. E não fique pegando pilha do que as pessoas têm comentado, do que as pessoas têm achado. Não, elas não estão pagando as suas contas, é você quem está, você já é adulto o suficiente para tomar suas decisões. E não esqueça que uma decisão errada tomada, ela vai repercutir para o resto da sua vida, certo? É você quem vai lidar com isso. Não é o seu pai, o seu avô, a sua tia, o seu vizinho. É você que vai ter que lidar com isso. Então tenha calma, né? Confie em Deus e vá viver na sua vida. Deixa a vida levar, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem o seu like e não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, @kelpires, muitas coisas legais, looks e bobagens e etc pra vocês. Beijão!